Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar para vocês agora algo muito interessante, importante para nós falantes da língua portuguesa, né? Nós que somos comunicadores, professores e alunos, sobre o uso correto dos pronomes me e mim, tá bom? São pronomes pessoais. Nós temos aqui as pessoas do discurso, né? Por isso pessoais, gente, porque refere-se às pessoas do discurso. Nós temos primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural. Então, nós temos três pessoas somente no discurso, tá? Quando nós falamos, nós fazemos referência a três pessoas. A primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu ou você. No caso, esse tu, gente, ele é um pronome, porém não muito utilizado hoje, tá? Ele se encontra nos livros mais arcaicos, mais antigos, na Bíblia, enciclopédia, nesses livros mais eruditos, tá bom? Então, no lugar do tu, nós usamos hoje o você, tá? Terceira pessoa, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. A segunda, vós, né? A mesma coisa do tu e vós são pronomes mais antigos, mais eruditos, né? Que correspondem à linguagem totalmente formalizada, padronizada. Hoje nós utilizamos o vocês, tá? Para substituir o vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas, ok? Então, esses aqui são os retos, tá bom? Esses pronomes aqui nós chamamos de pronomes retos, gente, porque eles funcionam dentro de uma oração como sujeito. Eles funcionam sempre como sujeito. Sujeitos são as pessoas que praticam a ação, desenvolvem a ação do verbo naquela frase, tá? São responsáveis pela ação. Esses aqui são os oblíquos, gente. Os oblíquos, eles funcionam numa oração ou numa frase como complemento, tá? Eles só vão complementar a ação que está acontecendo naquela oração, naquela fala ou naquela escrita, tá? Falada, né? Numa oração falada ou escrita, tá certo? Então, os pronomes pessoais subdividem em retos e oblíquos. Aqui nós vamos falar sobre o me, que é um pronome oblíquo, átono, que é pronunciado com menos intensidade de voz, e o mim, um pronome oblíquo tônico. Tônico porque eu pronuncio na frase com maior intensidade de voz, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, é um assunto importante para todos nós. Então, nós vamos ver agora algumas frases que eu coloquei aqui para enfatizar esse emprego. Nós vamos começar com mim, que é o tônico, tá? O pronome oblíquo tônico, tá bom? Então, vamos lá. Pedro trouxe o relatório para mim. Olha só, quando é que nós utilizamos o pronome mim numa frase? Exatamente quando nós temos aqui precedido uma preposição, tá? As preposições essenciais, eu não sei se vocês lembram, recordam ainda, mas são as que nós utilizamos com mais frequência, com mais preponderância. São as preposições essenciais para, com, de, entre, sem, tá? Eu elaborei essas frases aqui, essas orações, colocando várias delas aí. Não todas essenciais, mas as que nós mais utilizamos, tá? Então, o mim é empregado sempre antes de uma preposição, tá bom? Ele vai aqui dentro dessa oração, ele está funcionando como um complemento. Pedro trouxe o relatório para mim. Quem trouxe o relatório para mim? Pedro, tá? Então, Pedro é o sujeito. Se eu fosse substituir Pedro por um pronome pessoal daqueles que nós vimos agora, qual seria o pronome? Ele, né? Pronome reto. E reto foi o que eu falei, o pronome reto funciona como sujeito. Por isso que eu poderia substituir Pedro por ele, tá? Quem fez essa ação de trazer o relatório? Pedro. Pedro trouxe o relatório para mim. Quem trouxe o relatório para mim? Pedro. Ele, no caso, tá? Então, aqui, Pedro trouxe o relatório para quem? Para mim. Então, percebam que para mim complementa essa oração, porque eu poderia dizer somente assim, Pedro trouxe o relatório, né? Esse Pedro trouxe o relatório já estaria bem compreensível assim. Mas eu quis enfatizar e acrescentar algo mais. Ele trouxe o relatório para mim, não para o meu pai, não para o meu filho, não para a minha mãe. Foi para mim. E esse emprego de mim, tônico, é por causa da preposição. Eu não poderia colocar aqui, gente, assim, ó. Pedro trouxe o relatório para mim. Estaria incorreto,
Porque depois de preposição, eu só posso usar mim, ok? Vamos ver a segunda? Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho aqui mais, tá? Para vocês terem uma visão melhor. 2. Ele não vive sem mim. Olha aqui, ele não vive sem mim. Olha a preposição sem. Estão vendo? Então, eu tenho de usar mim. Jamais eu posso colocar o me, tá? Por causa da preposição. Então, toda vez que vocês tiverem esse som de mi, ficarem em dúvida em relação a mim com M ou mi com ME. Ah, a professora falou que antes de preposição, ou seja, depois de preposição, eu tenho de usar mim, tá? Então, esse mim aqui é utilizado sempre precedido de preposição, tá? E sem aqui uma preposição. 3. Você diz que gosta de mim. Ah, o que eu coloquei aqui, gente, esse 3 entrou exatamente numa ideia que muitos alunos pensam assim. Ah, esse mim tônico eu utilizo sempre no final da frase. E não é isso, a regra não é essa. Esse mim é usado depois de preposição, tá? E não no final da frase, porque eu elaborei essa 3 aqui exatamente pensando nisso. Você diz que gosta de mim. Olha só, tá no meio, né? Você diz que gosta de mim, mas age de outra maneira. Então, é claro que eu precisava colocar aqui uma vírgula, porque eu entrei aqui com uma conjunção mas de adversidade, né? Contrapondo o que eu disse, ó. Você diz que gosta, mas age de outra maneira. Então, eu fiz uma contradição aí de frase. Mas, então, vamos lá o que interessa. De aqui é uma preposição. As mais usadas, né? Nós usamos muito no nosso dia a dia. Então, se de é preposição, eu jamais deveria colocar esse me assim, tá bom? Tá no meio aqui, não posso. Você diz que gosta de me. De forma alguma. Por quê? Porque eu tenho a preposição de, tá bom? 4. Ana vai viajar comigo. Mas o que é isso, professora? O que tem a ver isso comigo? A senhora falou que é só me. O comigo, gente, é a junção de com, que é a preposição, mais mim. Eu não posso falar, Ana vai viajar com mim. Então, dentro da língua portuguesa fica incorreta, né? Essa expressão. Então, Ana vai viajar comigo. Então, com mim, eu junto, faço essa junção e transformo em um outro pronome que é a mesma função de complemento, que é o de complementar a oração e a função de complementar e com a função também de preposição aqui, esse com, tá? E torna-se um pronome oblíquo comigo, ok? 5. Não há mais nada entre mim e você. Olha só, o que nós mais ouvimos no nosso dia a dia é essa forma de falar. Não há nada entre mim, entre eu e você. Entre eu, gente, entre eu e você, não existe mais nada. Entre eu, as coisas já não existem mais, já acabaram. Nosso relacionamento, né? Nossa amizade entre eu e você. Então, entre eu não existe, gente. Por que entre eu não existe? Ou seja, não se pode expressar dessa forma. Porque o entre, eu acabei de dizer, é uma preposição. Depois de preposição, quando nós queremos fazer uma referência à primeira pessoa, mesmo que seja eu aí, né, eu não posso usar o eu, porque eu tenho uma preposição antes, tá? Então, eu tenho de usar o mim por causa da preposição. Ah, professora, entre mim e você, poderia ser tia aqui? Tia, sim? Poderia. Uma linguagem bem padronizada, né? Não há mais nada entre mim e ti. Esse ti também, ele recai para o final da frase e ele é tônico. Ti com i. Mas poderia ser o ti com e? Não, porque esse ti com e é átono. É um pronome átono que ele precisa de ajuda, né? É a mesma coisa do mi com e, me. Esses pronomes átonos, eles precisam de um auxiliar, que é o verbo. Eles estão sempre ligadinhos a um verbo, tá? Então, não pode ser o te no final aí, tá bom? Ele pode vir no meio, tá? Mas no finalzinho aí, não. E nem com esse tom de pronome tônico, tá? Então, pode ser entre mim e ti. E vou deixar aqui o você, como eu já havia colocado, que nós utilizamos muito, né? O você. Não há nada entre mim e você. 6. Eles armaram um plano contra mim. Olha de novo aí, tá bom? Contra é preposição, então eu tenho de usar o mim e não o me. Dessa forma aqui, ó, contra mim. Não existe, tá? Entre mim,
ok? Será que você ainda pensa em mim? Vou colocar uma interrogação aqui que tá mais pra pergunta, né, gente? Será que você ainda pensa em mim? Tá bom? Então, esse mim aí, tônico, tá? Porque preposição. Falaram sobre mim. Olha outra preposição. Minha mãe faz tudo por mim. Preposição, então, é mim. 10. Essa aqui eu vou enfatizar, vou diminuir um pouquinho, porque eu fiz uma inversão aqui pra gente ver a diferença, tá? Ó, os fatos não são verdadeiros para mim. Uma oração normal, em que o sujeito está no início, uma oração direta. Por que direta? Porque o sujeito está no início da oração, da expressão. Os fatos não são verdadeiros para mim. Os fatos não são verdadeiros para quem? Para mim. Então, esse para mim complementa, o para aqui é uma preposição, esse mim está em forma correta, né? Porque depois de preposição eu uso mim. O que não são verdadeiros para mim? Os fatos, então, é sujeito, tá bom? Eu poderia substituir os fatos por que pronome do caso reto? Eles, né? Eles não são verdadeiros para mim. E eles ainda é pronome reto e funciona ainda como sujeito, tá? Agora, quando eu vou inverter essa oração, isso é só para colocar o mim no início, tá, gente? Para vocês entenderem que o mim no final, a regra é usar sempre depois de preposição. O mim dentro da frase é sempre usado depois de uma preposição. E o mim no início da frase ou de uma oração é sempre depois de uma preposição. Não importa onde esteja, na ordem que esteja. O importa é que ele vai vir sempre depois de uma preposição, correto? Quando eu falo de frase e oração, gente, eu tô falando da mesma coisa. Frase é porque tem sentido, né? É uma expressão em que há sentido. Oração, quando eu falo oração, é uma frase do mesmo jeito. A diferença é porque tem verbo, tá? Mas a expressão é a mesma. Quero dizer a mesma coisa. Agora, eu vou inverter essa oração aqui do item 10, tá bom? Para mim, os fatos não são verdadeiros. Vocês viram que eu coloquei a mesma coisa, porém o sujeito no meio aqui, ó. Olha o sujeito aqui, tá? O sujeito está aqui no meio, tá bom? Os fatos, no caso. Então, para mim, vírgula, continua mim do mesmo jeito, por causa da preposição para, tá? Os fatos ficaram aqui, não são verdadeiros. Eu quis dizer a mesma coisa, porém, com uma inversão aí de sujeito, tá? Vamos para 11. Estudar é importante para mim. O que é importante para mim? Estudar. Aqui, o para e o mim, o emprego está correto, porque depois de preposição é mim, tá? Não poderia dizer assim, ó, me. Estudar é importante para mim, como eu já enfatizei, né? Tá até monótono, né, gente? Mas eu sou meio, né, redundante, vocês me desculpam muito. Agora, vamos lá. Me desculpem bastante aí nessa fase minha aí de estar sempre repetindo as mesmas coisas. Mas vamos lá. O importante é que vocês compreendam, tá bom? Vamos lá. É importante para mim o quê? Estudar. Então, vocês estão vendo aí o sujeito. Mas, professora, cadê o sujeito? O sujeito não é sempre um pronome ou um substantivo? Gente, eu posso ter como sujeito um verbo também. Poderia ser viver é importante, viver é interessante, tá? Então, um verbo, dependendo da ordem, ele pode funcionar como sujeito. Nossa, que estranho, mas é verdade. Então, eu tenho aqui um sujeito oracional, tá? Porque é um verbo. Então, é importante para mim o quê? Estudar. Então, esse estudar é um verbo, tá? Então, aqui eu tenho uma frase correta, né? Dentro da língua portuguesa, da gramática. E aí, eu vou colocar essa frase, vou inverter aqui. É importante para mim estudar. Aí vocês vão dizer assim, nossa, professora, mas você disse que o mim, ele vai vir sempre depois de uma preposição, é claro, aqui está correto. E será que não vai entrar uma outra regrinha aí do mi, átono, pertinho do verbo, como a senhora disse que o ti é perto do verbo? Esse mi, me, vai ser sempre vai vir aparecendo numa expressão sempre perto de verbo. Mas esse mi aqui não está perto de verbo? Está. Só que vocês lembram que esse estudar aqui, gente, nessa frase não é verbo. Não funciona como verbo, tá? O verbo aqui o verbo ser, tá bom?
Então, essa expressão aqui, estudar, funciona como sujeito, como eu disse para vocês anteriormente, tá bom? Vou diminuir aqui porque eu coloquei, ó, no início, para mim, vírgula, é importante estudar. Então, vocês vão entender que esse estudar é sujeito, até porque numa oração não separam por vírgula, eu separei o para mim, que é complemento. O complemento eu separo com vírgula. Mas nunca separa-se com vírgula numa oração o sujeito do verbo. Olha aqui, tá tudo aqui dentro, tá vendo? Aqui não entrou verbo, não entrou vírgula, justamente porque a frase não está inversa, não precisa de vírgula. Aqui, como eu inverti o complemento, coloquei logo no início, para mim, eu preciso colocar uma vírgula, tá? E aqui eu não posso colocar vírgula porque eu tenho o sujeito estudar e o verbo é, ok? Agora, vamos entrar aqui numa parte bem interessante também em relação a essas colocações. Comprei um livro para... Vou desarrumar aqui. Poderia ser assim, igual eu coloquei no início, estão vendo? Ó, poderia ser assim. Comprei um livro para mim, ponto. Estaria correto? Sim. Por quê? Porque depois de preposição eu uso mim. Só que, se eu tiver um verbo no infinitivo, eu vou colocar o mesmo verbo, estudar. Tá? Se eu tiver um verbo, estudar, desculpa, gente. Se eu tiver um verbo no infinitivo, trazendo primeira conjugação ou segunda conjugação, terceira conjugação, eu vou utilizar o eu e não o mim. Eu não posso colocar aqui, gente, esse mim assim, tá? Embora nós tenhamos aqui uma preposição, né? Ah, professora, tá tão difícil, porque a senhora falou que depois de preposição é mim. Tá, mas esse estudar aqui é verbo e não um sujeito, como eu disse anteriormente, tá? O verbo que é comprar, comprei um livro para me estudar? Não, gente, porque eu tenho o verbo estudar com esse final aí, ó, estudar no infinitivo, tá? É um verbo no infinitivo, então eu tenho de usar o eu. Comprei um livro para eu estudar. No caso aqui, o comprei também é verbo, né? Como eu disse para vocês, mas estudar aqui é um verbo e eu tenho de usar o eu, porque o eu vai ser sujeito do verbo estudar, tá bom? Então, quando eu tenho um eu funcionando como sujeito de um verbo no infinitivo, eu não posso usar aqui o mim, mesmo que eu tenha uma preposição, tá? Então, ganhei uma agenda para eu fazer anotações. Correto. Por que para eu fazer? Porque eu tenho o verbo aqui no infinitivo. Infinitivo é quando termina em ar, ir ou or, tá? Tá bom, gente? Então, eu não poderia dizer para mim fazer anotações, estaria incorreto, tá? Eu poderia dizer assim, ganhei uma agenda para mim. Aí, pronto, pontinho, finalizou, para mim. Agora, para mim fazer, não, para eu fazer. Pedro trouxe o relatório para eu ler. Olha o verbo no infinitivo, tá? O diretor levou os documentos para eu assinar. De novo aqui, o verbo no infinitivo. Então, sujeito, eu. Lembra que eu falei que o eu funciona como sujeito? Sujeito desse verbo. Sujeito do verbo ler, sujeito do verbo fazer, sujeito do verbo estudar. Então, tem que ser eu, mesmo que tenha a preposição. Vovó cantou uma cantiga para eu dormir. Olha o verbo aqui no infinitivo, né? Terceira conjugação. Agora, vamos entrar no me, tá bom? Vamos para o me. Esse me é átono, é pronome oblíquo, e ele vai funcionar como um pronome, gente, que precisa de um auxílio. Ele precisa estar sempre juntinho do verbo. Como o pronome mim está sempre depois de uma preposição, precedido de preposição, a regra do me é que ele vai estar sempre juntinho antes ou depois de um verbo, sempre junto de um verbo. Ele diz que me ama, mas age de outra maneira. Lembra que lá na frase anterior eu tinha colocado, ele diz que gosta de mim. Entrou o de, eu tive de colocar o mim. Só que aqui eu não tenho a preposição aqui, eu não tenho nenhuma preposição atrás do me aqui. Então, eu tenho um pronome relativo aqui, né? Ele diz que, então eu preciso colocar o me
porque eu tenho o verbo amar. Então, ele diz que gosta, ou desculpa, ele diz que me ama. Por isso é me, porque eu não tenho uma preposição e tenho o verbo aqui. Os alunos sempre me respeitaram. Eu tenho aqui o me, porque eu tenho o verbo respeitar. Tem aqui um advérbio, né? De tempo, de que indica aí tempo, né? Traz uma circunstância de tempo. E então, eu tenho de usar o me. Ainda assim, eu tenho de usar o me por quê? Por causa de estar junto do verbo, tá? E não tem uma preposição antes. Conte-me uma história interessante, essa 3 aqui, ó. Conte-me. Por que separei por hífen, gente? Porque exatamente eu comecei a frase com o verbo contar, né? E sempre que eu uso um pronome átono, depois do verbo, eu preciso colocar essa ligação aqui de hífen, exatamente para mostrar que ele precisa de auxílio, tá? Antes não precisa do hífen, antes do verbo, mas depois do verbo eu preciso, tá? Se eu coloco um pronome átono depois do verbo, eu preciso colocar o hífen. Conte-me uma história interessante. Correto, tem um verbo e não tenho nenhuma preposição próximo. Se eu tivesse a preposição antes, seria mim, tá? Então, aqui, gente, olha, eu poderia, professora, falar, me conte uma história interessante na linguagem coloquial? Sim, me conte. Na coloquial, na informal. Na padronizada, na linguagem padronizada, padrão, eu não posso começar uma oração com um pronome. Eu não posso colocar assim, gente, ó. Me conte. Não posso começar assim uma linguagem padrão, tá? Na linguagem coloquial, sim, tá? Nós utilizamos entre nossos colegas. Me conte uma história interessante, pode. Mas na linguagem formal, é sempre o verbo no início, o hífenzinho e o me, tá bom? Ok? Estão compreendendo? Eu espero que sim, gente. Tá bom? O vídeo não vai ficar muito curto, porque é uma aula, tá? Vamos lá. Nunca me falaram sobre esse assunto. Nunca é um advérbio, né, de tempo. E o falar é um verbo, então eu tenho de usar o me, justamente por causa do verbo. Eu destaquei o verbo aqui, em vermelho, para vocês perceberem que o me vai vir sempre junto do verbo. E eu tenho aqui aquela questão de próclis, mesóclis, ênclis, é uma colocação pronominal que nós podemos falar em uma outra aula, tá? Eu uso sempre o me antes do verbo quando eu tenho um pronome, um advérbio aqui, de tempo, tá? No caso aqui, eu estou aplicando o quê? A próclise, que é um pronome antes do verbo. Aqui, conte-me, aconteceu a ênclis, que é o pronome depois do verbo, tá bom? E no meio seria a mesóclise, tá? Mas o assunto aqui é só esse aqui agora, por enquanto. Só me e mim. Os alunos me procurarão amanhã. Por que me procurarão? Poderia ser mim procurarão? Poderia ser assim, gente? Os alunos me procurarão? De jeito nenhum. Porque eu não tenho preposição. Alunos é preposição? Não é substantivo. Procurarão é preposição? Não, é verbo. Então, eu não posso usar mim. Eu tenho de usar o me. Meu filho sempre me diz a verdade. Sempre é advérbio. E diz é verbo, que a regra encaixa aqui. Então, é me, tá? Não poderia ser mim. Não me convidaram para essa festa. Lembra da musiquinha? Não me convidaram para essa festa pobre. Então, olha só, tem que ser me convidaram, não mim. Até porque eu tenho um não, que é outro advérbio negativo aí, que acontece aí a próclise. Ou seja, o pronome antes do verbo. E falando de próclise, eu poderia colocar assim, ó. Não convidaram-me para essa festa. Poderia ser assim, professora? Até porque tá juntinho do verbo? Na linguagem padrão, não. Por quê? Porque eu tenho um advérbio de negação. Se eu tenho um advérbio de negação, eu não posso colocar esse pronome depois do verbo. Eu tenho de colocar ele antes do verbo, tá? Por causa do não. E é me por quê? Por causa do verbo convidaram. Disseram-me tudo o que havia acontecido. A mesma coisa que aconteceu lá no conte-me, tá vendo? Me, porque está junto do verbo. Tudo aqui é um outro pronome. Nada de preposição. Você fala que me entende, porém não me aceita como eu sou. De novo,
Não poderia ser me entende. É uma linguagem bem que nós usamos no dia a dia. Ah, mãe, você não me entende, mãe. Eu falo o tempo todo, pai, você não me entende. Poderia ser me entende assim? De jeito nenhum. Eu não tenho preposição, esse que não é preposição, e essa palavra entende é verbo. Então não pode ser mim, tem de ser me, ok? Porém, não me aceita. De novo aqui, ó, aceita é verbo e não é advérbio, não é preposição, tem que ser me. Me fala a verdade, menino. Coloquei essas frases aqui na linguagem informal. Me fala a verdade, menino. Eu posso dizer assim? Posso, na linguagem coloquial, na linguagem cotidiana, posso falar. Até porque começa aqui com um pronome, na linguagem coloquial, tá? Que nós usamos principalmente na fala, ok? Agora, na fala padronizada, olha só, o verbo falar vem no início e depois o pronome. Fale-me a verdade, menino. Essa é a linguagem padronizada. Outra, me liga amanhã, tá bom? Me liga amanhã, fulano. Ô, Paulo, me liga amanhã, tá? Posso dizer assim? Na linguagem coloquial. Na linguagem padronizada, na formalizada, liga para mim amanhã, liga para mim. Olha aqui, ó. Olha a preposição. Liga para mim amanhã. Olha, a preposição tem de colocar mim, tá bom? Poderia ser aqui, gente, ó. Poderia ser me aqui, essa outra. Liga para mim amanhã. Não pode, né, gente? Não pode ser me. Esse me tá correto. Por quê? Porque eu tenho a preposição. Então, tem que ser mim. Agora, se fosse ele me liga. Ele me liga sempre depois do almoço. Ele, vou construir aqui essa outra que eu ainda não tinha pensado. Ele me liga sempre. Reticência, vamos colocar reticência, né? Não. Ele me liga sempre. Correto, tá? Porque eu tenho aqui o verbo ligar e tem um pronome aqui, não tem preposição. Então, é me aqui, tá? Ele me liga, ok? Poderia ser mim? De forma alguma, né, gente? Ele me liga. É o que nós estamos vendo aí no Facebook, né? Ele me fala. Não existe ele me fala. Por quê? O mim é sempre depois de preposição e o me é ligadinho ao que é um verbo. Olha o verbo ligar, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês compreenderam. Desculpe o vídeo prolongadinho aí, mas eu sei que vai ajudar muito vocês, tá? Se quiserem, tá muito longo, professor, eu não gosto de vídeo longo, eu vou ouvir só o início, já compreendi? Ok. Mas quem quiser assistir até o final, ó, beleza. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fique com Deus e até a próxima.